O deputado Eduardo Bolsonaro reagiu ao pedido de prisão feito pela base governista contra ele por suposta coação. Segundo ele, após condenar o ex-presidente a 27 anos de prisão, agora o judiciário quer prendê-lo por, abro aspas, não querer um Bolsonaro nas urnas em 2026, fecho aspas. Na última semana, Eduardo declarou que pretende disputar a presidência por acreditar principalmente na força do sobrenome, afirmando que só abriria mão de concorrer caso o pai, Jair Bolsonaro, fosse o candidato. Começar essa com o Cristiano Beraldo. As reações de Eduardo Bolsonaro não querem um Bolsonaro nas urnas e, segundo ele, Eduardo Bolsonaro, seria o candidato adequado na ausência do pai. É um cenário cada vez mais difícil, né, Beraldo? 2 minutos e meio. Zé Canhoto, é um cenário improvável. Agora, esse negócio dos governistas ficarem pedindo prisão é uma loucura que a gente está vivendo no Brasil, né? Deputados se reúnem para pedir prisão dos outros. Quer dizer, eles não pedem prisão dos próprios pares. Aliás, aos montes aí governistas envolvidos com tudo quanto é picaretagem no gasto de dinheiro das emendas parlamentares, alguns aí enfrentando processos de corrupção e outros crimes mais, mas eles ficam preocupados com o Eduardo Bolsonaro. Vamos pedir a prisão do Eduardo Bolsonaro, quer dizer, é uma coisa que não tem absolutamente nem pé nem cabeça, ficam fazendo isso só para poder gravar vídeo, fazer postagem na internet. Agora, a situação de Eduardo Bolsonaro, do ponto de vista prático do Brasil, a gente pode ter em Eduardo Bolsonaro um candidato que, com toda a autoridade, por ter sido parlamentar, se não me engano, por 3 mandatos, por ter acompanhado seu pai, que foi presidente da República, candidato à reeleição. Então, Eduardo Bolsonaro, melhor do que ninguém, pode nos explicar como é que ele vai resolver os verdadeiros problemas do Brasil. Como é que o brasileiro vai poder, ao final do mandato dele, sair às ruas sem se preocupar em tirar a aliança ou não usar o celular? Como é que ele vai resolver o problema desse judiciário que fica colocando na rua bandido atrás de bandido? Como é que ele vai resolver o problema dos policiais que, ao realizarem o seu trabalho de protegerem a sociedade, são penalizados pelo próprio sistema, sendo os próprios policiais responsáveis até pela sua defesa quando acontece algum tipo de embate, onde há vítimas ali, que o policial se defende, vai para cima, mata bandido. Quer dizer, o policial, ele sofre mais retaliação do que o bandido, que mata à vontade e parece que nada acontece com eles. Então, eu gostaria muito de conhecer quais são as propostas concretas do Eduardo Bolsonaro para resolver esses problemas do Brasil. E aí sim ele mostrar que tem uma densidade nessa sua pré-campanha à presidência da República. Tá certo. Os nossos comentaristas analisam as falas, a manifestação de Eduardo Bolsonaro, que disse que não querem um Bolsonaro ou alguém com sobrenome Bolsonaro nas urnas. Recebendo toda a rede Jovem Pan, a notícia em destaque após o pedido de prisão, pedido que foi feito por parlamentares, Eduardo Bolsonaro reagindo e dizendo que o sistema não quer um Bolsonaro nas urnas, criticando principalmente a atuação do Poder Judiciário, mas reafirmando que ele será sim candidato à presidência da República. A gente compreende a adoção desse discurso, mas me parece cada vez menos provável a possibilidade de ele conseguir se candidatar, Diego Tavares? E, naturalmente, queria que você explicasse também o posicionamento dos parlamentares, É praticamente o quê? Usurpação de função pública? Vamos lá, Canhoto. 2 pontos que eu acho que são muito importantes nessa discussão. Primeiro é o processo que sofre Eduardo Bolsonaro, como eu disse há alguns minutos, inclusive com prazo aberto para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre esse pedido de prisão. Processo completamente absurdo, não há qualquer prova que indique qual exatamente foi a conduta de Eduardo Bolsonaro que motivou e se de fato motivou o governo norte-americano a sancionar autoridades brasileiras ou a implementar mais ou menos tarifas
a economia brasileira. Então, um processo totalmente despido de fundamentação que, como nós já debatemos aqui, inclusive, deixa mais robusta a alegação de que existe a instrumentalização das instituições judiciais para, com isso, se fazer políticas, fazer perseguição política contra opositores do atual governo federal. Em relação à questão política, realmente eu acho que Eduardo Bolsonaro acerta ao dizer que não querem um Bolsonaro nas urnas, mas não quando se refere às instituições, mas quando se refere ao eleitorado. Eu vou voltar aqui a invocar os resultados das pesquisas daquilo que eu disse, o índice de rejeição. Eduardo Bolsonaro, dentro da família Bolsonaro, é o político com maior rejeição. O último levantamento da Genial Quest, salvo engano, apontou que o Eduardo tem 68% de rejeição, ou seja, 68% das pessoas entrevistadas disseram que sob nenhum pretexto votariam nele. Então, o Eduardo não é uma possibilidade, não é um candidato eleitoralmente viável. A construção de uma candidatura presidencial de Eduardo Bolsonaro seria muito mais complicada do que de outros membros de sua própria família, do senador Flávio Bolsonaro, por exemplo, ou de sua madrasta Michele Bolsonaro, como nós falávamos aqui há pouco. Então, o Eduardo Bolsonaro não é um quadro viável para as urnas, em que pese ele siga fazendo esse papel de sucessor do espólio político de Jair Bolsonaro, como se a política fosse um bem de família, algo que a gente passa pela herança. Na política, infelizmente, não basta você querer ser candidato, você precisa ter os atributos que um projeto eleitoral viável tem que ter como características, e principalmente se falando de uma candidatura nacionalizada, uma candidatura que prescinde do apoio de diversos segmentos da própria política, a gente não pode desprezar a política como ela é. Eduardo Bolsonaro precisaria começar a refazer a sua lição de casa. Nós debatemos um pouco disso no começo da edição de hoje, dos Pingos dos Is. Precisaria fechar o seu campo estratégico para balanço, retornar ao Brasil, reassumir o seu mandato parlamentar, dialogar com as lideranças partidárias. Aí, quem sabe, Eduardo Bolsonaro tivesse uma chance de ser um indicado de seu pai na sucessão à presidência da República. Mas quando o filho 02 do ex-presidente começa as suas brigas com o cacique de seu próprio partido, aquele que confere a legenda, aquele que confere a estrutura partidária, ele começa muito mal. E eu não me lembro de pelo menos uma ponte que Eduardo Bolsonaro tenha mantido de pé nesse processo. As mensagens que foram reveladas, que foram ilegalmente vazadas, inclusive, dão conta que ele tem uma relação de atrito até com o próprio pai. Ofende, xinga o próprio pai, pediu desculpas no dia seguinte, mas, enfim, percebe-se que ele é uma pessoa que tem certa dificuldade na construção de pontes. E construir pontes é algo indispensável para se criar viabilidade política. Não se vence quem detém a máquina política, principalmente do governo federal, sem fazer um arco amplo de coalizões. A escolha a ser feita em 2026 pela direita brasileira é ou a união ou a continuidade do governo Lula. Você, Mota, suas considerações a respeito dessas declarações de Eduardo, dizendo que não querem um Bolsonaro nas urnas e, além disso, críticas principalmente em relação à atuação da justiça brasileira. Eu acho que o que o Eduardo diz é de conhecimento público. Não faltam declarações de grandes autoridades do Brasil dizendo temos que extirpar o bolsonarismo, né? Ou vencemos o bolsonarismo. Enfim, eu acho que não se pode fazer nenhuma outra leitura do que está acontecendo no Brasil hoje, inclusive, né, dessas ações das quais Eduardo Bolsonaro é alvo. Eu acho que é explícita essa intenção de retirar da cena política isso que as pessoas chamam de bolsonarismo, que nada mais é do que apoio a Jair Bolsonaro, como na história do Brasil já houve também tantas outras ocasiões em que outros políticos eram apoiados. Tá? Então, eu acho que, especialmente essa situação em que parlamentares entram no tribunal pedindo a prisão de Eduardo Bolsonaro, um pedido que deveria ter sido rejeitado de cara. Mas não, ele foi submetido à Procuradoria-Geral da República. O que mais precisa acontecer? Me parece que Eduardo está coberto de razão.